E aí, Nerd Geeks, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, ó, hoje eu vou criar um cortador de biscoito totalmente diferente, tá? Daqueles que a gente já fez antes. Dessa vez a gente vai pegar, pessoal, através de imagens, tá? Com texto, né? Com palavras, né? E nós estamos aí na época de Páscoa. Então, ó, a gente tem vários exemplos aqui, eu digitei aqui, ó, cortadores de biscoito Páscoa cristã. Tá? Então ele vai aparecer aí vários desenhos para vocês aí, tá? Vocês podem estar selecionando qualquer um deles. Tá bom? Pega uns assim, ó, mais nítidos, né? Que mostra o desenho inteiro, assim, né? Mais ou menos. Né? Ó, uns assim também. Tá? Esse aqui é um exemplo, tá? O do Cristo é a nossa Páscoa, né? Que tem o desenho, tem o texto, tem palavras. Tá? Tente pegar esses que tem só o desenho mesmo, não o carimbo em si, tá? Vocês podem até salvar essa daqui, exemplo, né? Que tem o carimbo em cima e o corte embaixo. Aí vocês fazem um corte, né, fica só com a parte de baixo, tá? Não fica com a parte de cima, porque a gente vai criar o cortador do zero, tá bom, galera? Então, ó, vocês podem estar escolhendo qualquer um, até essas imagens assim, ó, né? Essas grandonas assim, ó. Essa aqui também pode salvar, tá? Vocês conseguem fazer isso no chat GPT tranquilo. O chat GPT, ele pode acabar ignorando isso aqui, né? Todo esse resto do lado. Eu já mostro para vocês como vocês vão fazer isso, tá? Então, eu peguei um exemplo aqui, tá? De um desenho. Não vou falar de onde, porque aí tem a questão do site, né, tudo mais. E normalmente esses cortadores, pessoal, ele não tem para baixar, tá? Você teria que comprar, no caso, né? E aqui a gente vai aprender a fazer né, um desses aí, tá? Então a gente vai pegar um desenho muito nítido, tá? Totalmente nítido, mais ou menos parecido com esse. Tá, eu já escolhi o desenho. O que que eu vou fazer? Vou pegar o desenho que eu salvei e colocar no chat GPT, tá? Vocês vão escrever exatamente isso aqui, ó. Essa parte eu fiz tudo no celular, porque foi mais prático para mim, tá bom? Em relação a isso. Depois eu só passei o desenho pronto para o computador, tá? Para poder fazer o resto. Tá? Então vocês vão entrar no chat GPT de vocês, né? Aí vocês vão escrever esse contexto aí, nesse texto, né? Que eu escrevi aí. Converter a imagem com linhas pretas e fundo totalmente branco. Coloque do jeitinho que está a frase, junto com os desenhos, não mude isso, tá? Aí, feito isso, ele vai salvar. Eu já coloquei aqui, ó, no Paint, né? Então, ó, eu coloquei, ó, parecia o fim, mas era só o começo. Ele salvou exatamente desse jeito aí, ó. Né? Ó, então, eu pedi ele com a imagem com linhas pretas e o fundo totalmente branco, tá? Eu peguei lá a imagem de um desenho, né? Eu vou mostrar para vocês depois. E fez isso aí, tá? Pessoal, vai funcionar com qualquer desenho, tá? Vocês podem colocar só o desenho ou o texto, tá bom? Do jeito que vocês acharem melhor. Mas vocês vão escrever exatamente desse jeito aí no chat GPT de vocês, tá? Então, ó, quem quiser pausar o vídeo aí nesse momento, dá uma pausa, escreve exatamente desse jeito, com qualquer desenho, né? Com qualquer desses desenhos assim de cortador, ó, principalmente esses aqui, ó, também pode pôr, né? Só o desenho. Ah, eu quero só o desenho, não quero a frase. Tudo bem. Tem só o desenho. Né? Esses assim, ó, que tem normalmente só o cortador. Não é legal fazer ele desse jeito, porque aí não aparece muito nítido, tá? Os cortes. E o ChatGPT ele pode acabar colocando um errinho, tá? Então você pode colocar um desse aqui, por exemplo, né? Ó. Aí tá mais nítido, né? Então qualquer um desses aqui, ó. Até esse aqui também, ó. Está bonito pra caramba, né? Ele vive, né? Então, se você salvar no chat GPT, escrever esse texto que eu mandei para vocês aí, ó, né? Esse texto aí, vocês vão conseguir fazer ele, tá? Então, fui lá, salvei, abri ele no Paint, tá? Joguei no computador, tá bom? Joguei no Paint, por que no Paint? Porque no Paint o pessoal não usa muito, né? Mas dá para fazer isso aqui, ó. Vocês vão aqui em Arquivo, Salvar como, e salvar ele em PNG. Vocês vão salvar o desenho de vocês em PNG. Tá feito isso, vocês vão voltar lá. Vocês vão abrir aqui ó, o site Convertium, né? O site Convertium. Vocês vão selecionar o arquivo. Não, eu já tinha salvo ele, mas eu vou mostrar esse passo a passo para vocês, tá bom? Apareceu o fim. Eu salvei aqui, ó. Então eu já tenho ele pronto, né? Mas eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Tá, ó. Abrir. Aqui no caso ele já está em SVG, tá? Porque eu já salvei o arquivo desse jeito, tá? Então aqui ele vai possivelmente vai estar em PNG. Aí vocês vão vir aqui, ó, converter ele para no caso ele já está em PNG, mas não vai mostrar. Mas aqui no caso, ó, vai teria o SVG aqui do lado, tá?
Aí vocês vão colocar em SVG, aí vão converter ele e baixar, tá bom, galera? Então, feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir ele convertido em SVG, tá? Vocês vão abrir aqui o Tinkercad. Vocês vão entrar no Tinkercad, aí vão ter o login de vocês. Para quem não tem login, pode fazer, é gratuito, tá bom? Pode criar aí. Então vocês vão clicar lá em importar. Vocês vão escolher o arquivo, que eu abri o arquivo em SVG, tá bom? Aqui, ó, em UFGG, né? Eu já tenho pronto, mas eu vou fazer esse passo a passo com vocês para vocês verem como é, tá? Peguei o arquivo em SVG, aí vocês vão clicar em arte. Ele vai estar numa largura aqui de 900, pode ser que esteja 800, 700, mas vocês podem colocar aí 50, tá? Pode mudar para 50, mas aí depois a gente vai alterar, tá bom, galera? Não precisa se preocupar com isso não, tá? Mas de inicial põe aí 50, tá? Importou, aí que vocês vão fazer. Deixa só ali carregar. Vamos ver se ele saiu bonitinho. No caso saiu bonitinho, mas aqui, ó, você sempre dá uma olhada, tá, ó. Eu vou mostrar mais pertinho para vocês, ó. Parecia o fim, mas era só o começo. Então o desenho saiu perfeito, né? Pelo que eu dando uma olhada, né? Sempre dê uma olhada para ver se realmente não tá faltando os acentos, tá? Vocês podem consertar isso também no chat GPT. Escrever lá, olha, falta o acento no SO, né? O C cedilha não tá C cedilha. Pode acontecer, tá? O chat GPT, às vezes ele pode dar um errinho, tá? Mas aqui dificilmente vai fazer isso, tá? O chat GPT, quando você dá as instruções certas, ele faz certinho. Aqui, galera, ele tá na altura de 10 milímetros, tá? Quando eu seleciono, ó, ele já abre essa janelinha aqui do lado. Ele fala na altura de 10 milímetros. Eu vou colocar na altura aqui de 4 milímetros. 4 milímetros não, perdão, de centímetros, tá? Aqui tá centímetros, se eu não me engano. Se eu não me engano é centímetros, tá? Se a memória não tá falhando, acho que é isso mesmo. Aí vamos colocar a qualidade 10. E vamos deixar em padrão mesmo. Opa, alterou aqui. Padrão, qualidade 10. Tá? Altura 4 centímetros. E aí, galera, vocês vão fazer. Aí, ó. Deixa eu só dar uma coisa certa aqui, pronto. Bom, feito isso, colocou lá o tamanho certinho, né? 4 milímetros. Vocês vão dar um Ctrl D ou vir aqui do ladinho, ó, tá vendo que tem um quadradinho com vários quadradinhos dentro? Duplicar e repetir, Ctrl D. Por que Ctrl D e nunca Ctrl C? Se vocês derem um Ctrl C, ele vai copiar a imagem por fora, né? Então se eu fizer um Ctrl C aqui, ó, na imagem, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Se eu fizer um Ctrl C, Ctrl V, ele vai fazer isso, ó. Ele vai copiar a imagem por fora, tá vendo? Eu não quero isso. Tá? Eu quero copiar a imagem por cima da imagem, tá? Então Ctrl D, tá bom, galera? Ou ali em cima, ó, no lado esquerdo de vocês, duplicar e repetir, tá? Ele vai copiar por cima. Aí feito isso, vocês não vão mexer no desenho, não vão mexer em nada, não vão clicar em nada. Quando vocês fazem isso, ele vai abrir de novo isso aqui. Aí vocês vão colocar aqui a altura, galera, de 2 milímetros, de 2 centímetros. Qualidade pode manter. E aí vocês vão fazer o padrão de silhueta, né? O modo de preenchimento, vão colocar em silhueta. Feito isso, ele vai, ó. Ele vai preencher o meu quadradinho embaixo. Tá vendo? Ele vai preencher minha parte de baixo para que meus letreiros não fiquem soltos no cortador, né? Então, ele vai ficar numa alturinha boa, tá bom? E aí, galera, o que vocês vão fazer agora? Feito isso, eu fiz o meu fundo, né, do desenho, para que minhas letras e os desenhos fiquem certinho. Vocês vão copiar esse fundo novamente, tá? Dá o Ctrl D, tá, galera? Sempre Ctrl D. Aí copiou de novo, aí vocês vão voltar aqui de novo do lado, tá? Você não clica em mais nada por enquanto, tá? Ali no desenho, vocês vão clicar só aqui, ó, né? Vem direto pra cá. A altura dele tá 4 milímetros, então eu vou fazer a altura de 6 milímetros, de 6 centímetros, tá? Eu tô falando milímetros, centímetros, que é mania mesmo de quem mexe com impressão 3D, tá, galera? A altura 6 milímetros, só que aqui, ó, ele cobriu, tá vendo? Só que eu não vou fazer silhueta, eu vou fazer, ó, linha externa, tá? Linha externa. Mexeu na linha externa, ele vai fazer isso aí, ó. Deixa ele... Aí, ó. Ele mexeu na linha externa. Aí, aqui, ó, a largura da linha, eu vou colocar... Posso colocar aí em torno de 2 centímetros, tá? Ou vocês podem colocar 1 centímetro também dá o correto, né? Ele fica um pouco menos...
ele fica mais fino, né? Ele fica mais fininho. Posso deixar ele mais fino, tá? Em torno de 1 centímetro, não tem problema nenhum também. Eu vou deixar 1 centímetro. Eu acabei fazendo com 2, né? Vou mostrar pra vocês. Porque o corte ele vai ficar um pouco mais grosseiro, né? Se eu deixar com 2. Eu acabei imprimindo ele com 2, mas eu vou deixar com 1 centímetro aqui pra vocês, para que vocês façam corretamente, tá? Feito isso, galera, vocês vão novamente clicar no por fora, né? Ó, nesse daqui, ó, por fora, nesse. E vocês vão dar um outro Ctrl D, novamente. Aí, o que eu vou fazer agora? A altura eu vou colocar 2 milímetros. A qualidade pode manter, linha externa pode manter. E o canto eu vou arredondar. E a largura de linha, aqui no caso eu posso deixar, galera. Ele não tá, foi. A altura eu posso deixar aqui, ó, largura de linha 3. Né, ó, aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer a base do meu cortador externo. Né, ó, então, aqui ó, apareceu. Eu fiz a base do meu cortador externo, tá? Então, ó, eu posso deixar até 2, né, 2 milímetros, né, para não ficar muito grosseiro demais, né, por assim dizer, mas, galera, sempre é bom deixar, né, um pouco mais grosseiro em relação ao cortador, tá? Então, se eu for deixar, por exemplo, aqui, né, a bordinha dele aqui de cima, em 2, eu vou deixar 4, né, eu acabo aumentando 2 centímetros a mais, tá? Sempre, aqui a parte de baixo, 2 centímetros a mais do que aqui em cima. Vai ficar a critério de vocês, tá? No caso, como eu fiz eu acabei colocando 2 a mais, então virou 3, certo? Feito isso, galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, ó, selecionar os meus dois cortador, esse e esse, né, ó, os dois de fora. E eu vou agrupar, né, o Ctrl G. Eu vou agrupar aqui, ó. Porque eu quero isso aqui, ó. Opa, não, volta, pera aí. Ele grudou foi tudo, galera, pera aí. Ele grudou foi tudo. Pera aí, deixa eu voltar aqui novamente. Deixa eu ver o que ele fez aqui, que não é pra ter feito. Eu ia selecionar só o de fora. Ele acabou selecionando foi tudo. Então tá, ó. Eu vou desagrupar tudo. É pra selecionar somente o de fora, tá? Então, ó, venho aqui. Seleciono os dois de fora. E eu vou agrupar. Por que não tá aparecendo agrupar agora? É uma boa pergunta. Deixa eu ver o que eu aprontei aqui, galera. Pera aí. Então, ó. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Pra mostrar pra vocês o jeito correto, tá? Bom, aqui eu fiz a parte externa, tá certo? Né? Então, ó, selecionei só duas partezinhas aqui, ó. Agrupar. Feito isso, eu agrupei somente o de fora. Ele tá agrupando de dentro, não sei por quê, por teimosia. Vou desagrupar tudo de novo. Vou selecionar só essa partezinha aqui, não sei porque que tá selecionando tudo. Ah, agora foi, tá? Então, ó, tome cuidado em relação a isso para não grudar em tudo, tá? Eu quero esse material separado. Por que vai estar separado, Rafa? Porque simplesmente eu não quero que fique grudado um no outro na hora de imprimir, tá? Então, ó, venho aqui, seleciono as duas partes, né? A parte de baixo e o desenho. Agrupo também. Deixo ele agrupado, bonitinho, tá bom? Ele vai ficar desse jeito aí, galera. Então, ó, o que eu faço agora? Na hora de salvar, né? Eu mudo o nome aqui em cima. No caso, eu já tinha feito ele, apareceu o fim, né? Eu coloquei. Na hora de salvar, eu vou selecionar os dois. Por quê? Senão, na hora de salvar, galera, ele vai salvar só um, tá? Então, você vai exportar ele em formato STL. Eu não vou salvar novamente, porque já tá salvo, tá? Então, salvo em arquivo STL, tá bom, galera? Aí, como ele já tá salvo, eu venho aqui, ó, no meu fatiador, tá? Venho no meu fatiador e venho abrir ele aqui, ó, aqui no meu download, na área download, tá? Aí apareceu o fim, clico nele, né, que eu tinha salvo. Abro ele, tá? Abro o meu arquivo, verifico se realmente saiu tudo bonitinho. Aqui, galera, é o seguinte, ó. A gente precisa alterar o tamanho do meu cortador externo, tá? Então, nada de colocar o cortador do mesmo tamanho, nada de imprimir do jeito que tá. Primeira coisa que vocês vão fazer, selecionar os dois.
clicar com o botão direito do mouse em cima deles, vocês vão fazer isso aqui, ó, vão espelhar ao longo do eixo Y. Eu imprimir ele ao contrário, tá? Eu tenho que imprimir as palavras ao contrário, porque na hora que sair no meu cortador, ele vai sair certinho, tá? Então eu tenho que imprimir ele ao contrário, tá bom, galera? Feito isso, o que eu vou fazer aqui agora? No caso, eu preciso aumentar o meu cortador externo, né? O que eu vou ter que fazer? Nesse caso aqui, como eu salvei ele tudo junto, eu vou ter que cortar. Tá, então vem aqui com a ferramenta de cortar. Opa, aí a ferramenta de cortar. Desculpa a luz aí, galera. Tô fazendo um vídeo de dia, dá de sair. Então, eu venho com a ferramenta de cortar. Eu venho aqui, ó, levanto, né? Ele fala aqui pra mim, ó, aviso, o plano de corte está posicionado fora do objeto. Mas é isso mesmo que eu quero, tá? Se ele tiver marcado aqui, ó, apoiar no corte, vocês tiram, tá? Só mantém os dois e executar o corte. Feito isso, eles separaram o desenho, tá vendo? Aí, então, cada um é um. Se eu fizer diferente, só para mostrar para vocês. Se eu fizer aqui, ó, se eu clicar, por exemplo, em corte, né, transformar as peças em um só, separar só a peça, né, e clicar aqui em um desses aqui que não está marcado, mas se ele aparecer aqui, ó, dividir em peças ou dividir em objetos, não vai dar certo. Por quê? Porque ele vai separar tudo isso aqui, ó, ele vai separar a letra, a palavra, vai separar o desenho, tá? Então faça um corte do jeito que eu fiz aí, tá bom? Vai dar certinho. Feito isso, eu vou pegar e fazer o quê? Vou pegar o cortador. Ele, galera, qualquer desenho que você for aumentar, o ideal é você nunca mexer no eixo Z, tá? No eixo Z, nunca mexo. Então aqui, ó, 6 milímetros, né? Então é milímetros lá, perdão, tá, galera? Se eu falei centímetros, é milímetros, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou deixar por enquanto aqui marcado escala uniforme, tá? Mas eu vou marcar aqui, ó, 60. Tá 58, eu vou aumentar 2 centímetros. Vou marcar 60. Tá? Feito isso, ele vai aumentar aqui também no corte. Então vou vir aqui, ó, escala uniforme. Tiro, marco 6,00. E aí ele volta pro tamanho original que tava, tá bom? Então o eixo Z nunca deve ser alterado, tá, galera? Se ele tá marcando 6, deixa 6. Vocês só vão alterar aqui quando vocês marcarem a escala uniforme. Então deixa a escala uniforme marcada, 60, porque ele vai alterar o eixo Y exatamente do mesmo jeito pela altura, pela largura, tá? Que ele vai marcar a largura exatamente igual, coisa que lá no Tinkercad ele não ia conseguir fazer isso. Eu ia ter que esticar de um lado, esticar do outro, esticar em cima, esticar embaixo. Aí às vezes o desenho pode não sair certo, tá bom? Para que eu veja que se realmente deu certo, o que normalmente eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Coloco o desenho sobreposto um no outro. Né? Lógico que ele tá marcando aqui, ó, aviso, parece que o objeto vai cair um em cima do outro, tal. Mas na verdade, como eu só fiz aqui, aumentei 2 centímetros, né, 2 milímetros, perdão, ele vai sair certinho, tá? Não se preocupa com isso. Só que o ideal, galera, é não vocês imprimirem junto assim, tá? Por mais que seja mais rápido, né? Não é o ideal, tá bom? Então, ó, vem aqui, tira, imprime do lado, tá bom? Porque aí vocês não vão ter o problema de... Caso vocês tiverem problema de warping, né? Que é a saidinha, né? Do filamento, ele pode acabar grudando um no outro, né? Então, não vai ficar legal não, tá bom? Aqui a altura dele tá 4 milímetros, né? Ó, tá bonitinho, tá certinho, tá? Do jeito que eu tinha feito lá no Tinkercad, ele fez aqui. Então aqui tem a altura a largura, né? De 2 centímetros, 2 milímetros a mais, tá bom? Que eu coloquei. Tá? Que aqui tá marcando 50, então esse aqui eu não vou alterar, tá bom? Então, ó, galera, aí vocês vão usar o jeito de vocês na hora de imprimir, né? Uma coisa que eu recomendo bastante na hora de vocês imprimirem é alterar de 0.2 para 0.8 ou 0.16, tá? Dependendo muito. A altura da primeira camada eu posso deixar em 0.2, não vai alterar muita coisa, né? Porque a escrita está em cima, tá bom? Então a altura da camada é 0.8 milímetros, tá? Aqui a velocidade eu recomendo vocês baixarem, tá? Por quê? Por que que nós vamos baixar a velocidade? Eu vou baixar tudo para 100 aqui, ó. Tanto o perímetro interno quanto o perímetro externo, tá? Deixo para 100, por quê? Porque vai sair o meu texto. O meu texto ele precisa sair delicadamente, tá? Porque vai acontecer isso aqui, ó. Eu imprimi um erro até para mostrar para vocês um outro desenho, que é esse aqui, ó.
eu imprimi a ovelhinha, né, ó, Cristo é a nossa Páscoa. Só que vocês estão vendo que eu imprimi exatamente do mesmo jeito, normal, então eu fiz errado esse daqui, tá? Ele não é para imprimir do jeito assim, ó, escrito normal, ele é para estar exatamente escrito ao contrário igual aquele ali, tá? Então, ó, eu acabei imprimindo errado, porque a altura que eu fiz em torno de 10 milímetros, né, do jeito que tava lá quando eu fui pegar o desenho. Eu fiz ele em 1 milímetro, só que acontece, se eu deixar ele muito fino, por mais que o corte seja bonitinho, não, se eu deixar ele muito fino, pode aparecer esse monte de erro aqui, ó. Não, esses errinhos aqui, os errinhos em cima, tá, galera? Então a gente não deixa muito fininha não, tá bom? E principalmente a altura, ó. A altura do meu texto, como é que tá? Tá enorme, né? Não tinha necessidade disso, tá bom? E ele acabou grudando, ó. Como eu imprimi um dentro do outro, ó, o que aconteceu? Grudou. É exatamente isso o problema, tá bom? Então cuidado com isso na hora de vocês imprimirem, tá, galera? Então imprimo separado, imprime ao contrário, tá, o letreiro. Aqui eu imprimi, ó, totalmente errado. Então esse aqui é um exemplo do que não deve fazer, tá bom? Eu imprimi em 1 milímetro, como eu falei pra vocês, é muito fino, é muito fininho. Então, ó, não dá muito certo, né? Não dá muito certo imprimir 1 milímetro, tá? Ele vai sair muito fininho, pode sair errado o arquivo, tá bom? Feito isso, fatiou. Você vai fatiar, você vai mandar para a impressora e ele vai sair, pessoal, desse jeito aqui, ó. Vou fazer uma pausa para poder fazer ele numa massinha de modelar, tá? Que eu tenho aqui em casa. Só tem uma massinha modelar preta, mas eu vou fazer ela só para mostrar para vocês como ficou, beleza? Então eu vou pausar o vídeo e já mostro para vocês como ficou. Então, galera, ó, voltei aqui rapidinho, só para mostrar para vocês como ficou, tá, ó. Então o cortador ele saiu desse jeito, eu acabei imprimindo ele, tá? Ele tá saindo, ele saiu com 2 milímetros, como eu falei para vocês, eu não imprimi ele muito fino, tá? Por mais que a galera fale assim, ah, mas teu cortador tem que ser fino. Não, não precisa, né? Se você pegar lá, fazer o corte bonitinho, você consegue fazer. Aí, ó, o texto e o desenho saiu desse jeito, tá vendo? Ao contrário, exatamente do jeito que eu queria, tá? E lembra que eu falei pra vocês, diminua a velocidade por conta de tudo isso aqui, ó. As letrinhas fininhas, né? O O pequenininho, né? Então a gente precisa dessa delicadeza no desenho, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui a massinha de modelar, eu tenho uma massinha de modelar, vocês podem usar ele em massa de biscoito, massa de biscuit, tá? Aqui eu só tenho a massa de modelar no momento, então eu vou fazer nele, tá? Aqui eu amassei a massinha, vou colocar o cortador, posicionar, fiz o corte, aí eu dou aquela leve mexidinha, né? Só pra soltar da mesa, tá? Uma coisa lá que vocês podem fazer, pessoal, um prendedorzinho aqui, né, na parte de trás. Eu vou fazer depois, tá, mostrar pra vocês depois como é que eu fiz, tá? Ele ficou essas marquinhas aqui, ó, da lateral por conta do desenho, mas isso aqui não altera em nada, porque ele quis afinar aqui na ponta, o que é bom, tá bom, galera? É bom, isso é bom, ficou bem legal, né, a pontinha que vai dar o corte, a marcação, né? Então posso usar aqui um pegadorzinho, né, uma colinha, eu posso colar um aqui, eu vou fazer um depois, na hora de imprimir mais uns outros, tá bom? E eu vou imprimir um aqui para apoiar aqui, tá? Porque aí vocês podem acabar puxando depois, fica bem legal. Tá, então eu posicionei, vou fazer a marcação. A marcação, galera, o recomendado é sempre na mesma altura, que é final daqui do desenho, tá? Para que fique retinho, certinho. Eu forcei um pouquinho, então vocês vão ver um pouquinho aqui fora, tá? Pode ser que saia um pouquinho errado. Então eu vou tirar aqui o meu marcador, né? Ó, tanto é que já marcou, ó. Vou puxar ele levemente devagar. Se vocês tiverem um cortador fica mais fácil, né? Trabalhar com isso, tá bom? E aqui, ó, como eu forcei, vai ficar um pouco pra cima, tá? Mas seja mais delicado, tá bom, galera? E aí, ó, ele marcou certinho, ó. Parecia o fim, mas era só o começo. Aqui, ó, ele não ficou marcado, tá vendo? Ó? Ele não ficou com a massinha de modelar grudada, porque eu fiz o meu desenho certinho, tudo bonitinho, tá bom? Então parecia o fim, mas era só o começo. Então dá pra você fazer isso na massa de biscoito, massa de biscuit, tá bom? Tira umas rebarbas. Aqui no caso eu forcei, tá? Na altura grande, mas vocês podem acabar fazendo aí um jeitinho mais delicado, né? Galera que é mais delicada do que eu, tá? Mas saiu bonitinho, saiu certinho, do jeito que eu queria. Então, galera, essa foi a dica de hoje em relação ao cortador, né? De criação de cortador de biscoito, né? Com frase ou com
com o próprio desenho, dá para você fazer igualzinho, tá? Só fazer exatamente como eu marquei lá, tudo bonitinho. No chat GPT é a mesma coisa, tá bom? E aí, galera, por hoje é só, tá? Então ficou aí essa dica de hoje, né, para vocês criarem um cortador aí muito legal, né, que vocês não vão achar para baixar, mas que tá aí, né? Foi criado, deu certinho. Eu coloquei com 2 milímetros, né, 2 milímetros de largura, para que não fique muito fino, senão o cortador vai durar menos tempo, né? Na hora da galera lavar, na hora de você guardar, ele pode acabar quebrando, tá? Então, por isso que eu deixei com 2 milímetros, tá? Mas você pode acabar fazendo um teste aí com uma massinha de biscoito e tudo mais. Mas aqui deu certo. Então, fica a dica de hoje. Seguem aí, beleza? Fui!